E eu posso dizer que eu já estou curada, glórias ao Senhor, renovada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar o pastor Paulo José, Paulinho, conheci ele adolescente, nós éramos lá de Dourados. Muito tempo, Paulinho, não entrega. Acho que eu sou mais nova que você, Paulinho. Pastor Paulo José vai estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Ele é ministro de expansão, de relacionamento da Convenção Batista Sul Mato Grossense, casado com a Fernanda. Fernanda está aí? Fernanda, tão querida, tem 2 filhas, Amanda e Paola. Parou nas 2? Se fosse membro dessa igreja não parava, né? O pastor Cristian no 3º, meu irmão no 3º. Mas... A esperança. A esperança? Olha aí, Fernandinha. Acho que foi uma indireta aí, viu? Mas vou convidar minha mãe, vem cá, mãe. Minha mãe não gosta de vir à frente, mas vou convidar minha mãe para estar orando, intercedendo pela vida do pastor Paulo José. Muitas viagens ali pela associação minha mãe fazia com o Paulinho na direção, não é? É praticamente também um filho do coração. Eu sei o carinho que minha mãe tem. Pedir para que você esteja orando pela vida dele, em nome de Jesus. Pedir para a igreja que estenda suas mãos. Vamos abençoar, pastor. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela vida do teu servo, pela dedicação e por aquilo que ele é para o Senhor. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando na ministração da palavra, que nós possamos preparar o nosso coração para receber essa palavra que vai ser direcionada a nós. E que a palavra venha do trono da graça, porque é assim que nós esperamos, porque Tu és aquele Deus que abençoa, Tu és aquele Deus que direciona. Mas muito obrigada por a presença do pastor Paulinho aqui conosco. Abençoa a Fernanda, abençoe suas filhas, abençoa a sua família. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Tá? Pode nem dar um abraço, né, irmãos? Oh, meu Deus, vai passar esse tempo. Graça e paz, igreja. Que delícia estarmos juntos, celebrando o nome do Senhor, glorificando a Deus, e hoje mais ainda com essa chuva maravilhosa que cai sobre a nossa terra. Tem um corinho antigo que diz: pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, Jesus. Nossa gratidão a Deus. Nós sabemos que as nossas autoridades estão muito preocupadas com isso. É um tempo bastante difícil para nós na questão da nossa crise energética, e nós precisamos dessa chuva. Deus sabe e Deus nos dá. Muito obrigado, Senhor. Sou o pastor Paulo José da Silva. Alguns mais antigos, não que eu esteja chamando a irmã Orlando de mais antigo, mas alguns mais antigos me chamam de pastor Paulinho, porque era o Paulinho. Fui para o seminário com 17 anos, ordenado aos 20, e já estou há 9 anos como ministro de relacionamento da nossa Convenção Batista Sul Mato Grossense. Nós somos hoje, no estado de Mato Grosso do Sul, pastor Aldo, 196 igrejas batistas, 112 missões, como vocês têm aqui as extensões, e temos 38 mil batistas. Temos a honra de dizer que os batistas da Convenção Batista Brasileira estão em todos os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. No Brasil, apenas 3 estados têm igreja batista em todos os municípios do estado: o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o Mato Grosso do Sul. Isso é muito bom para nós, mas temos também notícias que são muito tristes. O estado que mais tem municípios no Brasil é o estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 850 municípios e tem menos da metade dos municípios com trabalhos batistas. Ainda temos muito o que fazer. Mas graças a Deus por essa igreja, que é uma igreja cooperante, é uma igreja participativa, denominacional, e tanto que na necessidade dela, nesse momento, pastor Richard não está, alguns outros pastores não estão,
e o pastor Richard nos pediu para estarmos aqui nessa noite, e cremos, com a graça de Deus, que temos uma palavra de Deus aos nossos corações. Quero que você, desde já, abra a sua mente, abra os seus ouvidos, esteja atento, com os seus olhos atentos, para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 16 a 19. Os irmãos podem ficar assentados, mas com toda a reverência, com toda a atenção à leitura da palavra, vamos proceder à leitura do texto. Livro do Êxodo, capítulo 8, versículos 16 a 19, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve muitos e muitos piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não conseguiram produzir. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor já tinha dito. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre o tema Entenda os Sinais. Nós estamos trabalhando nesse mês com a inclusão. Nós trabalhamos na igreja com a Libra, ou com a língua brasileira de sinais, a Libras, e nós temos a condição de abrir os nossos ouvidos e ouvir a mensagem do Senhor para entender os sinais, e eles têm a condição de abrir os olhos para enxergar os sinais e também entender os sinais. Mas a nós é dado sinais o tempo todo daquilo que Deus deseja, daquilo que é o melhor para as nossas vidas, daquilo que nós precisamos fazer e daquilo que nós não deveríamos fazer. Todo o tempo nós temos sinais. Sinais às vezes muito sutis e sinais às vezes escrachados ou abertos, que todo mundo entende. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Eu tenho a minha mãe e eu tenho a minha sogra. Minha sogra fez aniversário recentemente. Minha sogra mora a 400 quilômetros de Campo Grande. Minha esposa ligou para minha sogra e disse: mãe, nós não vamos poder ir no seu aniversário de 60 anos. Irmãos, minha sogra é uma pessoa muito simples, muito humilde. E ela disse: ah, filha, eu sei, é muito difícil. Está tudo muito caro, vocês trabalham demais, não dá tempo. Eu entendo. Minha esposa falou comigo, a mãe entendeu, e eu falei: ah, tá. Entenda os sinais. Jamais, irmãos, a minha sogra, pela pessoa que é, iria dizer: não, não quero nem saber, dá um jeito e vem. Jamais. E eu disse: nós vamos dar um jeito e nós vamos. E fomos. E gastamos dinheiro para ir. E fizemos um almoço em família. E a minha sogra, na hora de cantar o parabéns e cortar o bolo, ela saiu correndo para chorar de alegria. É lógico que ela queria comemorar os 60 anos. Mas ela jamais iria obrigar os filhos a fazer isso. Por outro lado, tem minha mãe. Entenda os sinais. Minha sogra extremamente sutil. Minha mãe quase igual. Nós, ainda criança, minha mãe já era
esposa de pastor, meu pai é pastor desde que eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E nós íamos à casa das pessoas, às vezes na casa de alguém da igreja, para comer, ou de outros pastores, amigos. E aí vinha aquele monte de gente, a mãe, o pai e 4 filhos. Todo mundo tinha uma vida muito mais difícil. E aí nós chegávamos em 4 crianças, aquela coisa bênção, né? Um ninho de gafanhotos devoradores. E aí a gente pegava o prato, liberava o almoço, a gente pegava a primeira concha de feijão, a segunda concha de feijão, quando ia pegar a terceira, levava um beliscão daquele que você gritava, ai! Dava para entender que era para comer menos. Minha sogra, com sinais extremamente sutis, minha mãe, com sinais nem tanto sutis. Mas todos os dias nós recebemos sinais. E nós precisamos abrir os olhos, e nós precisamos compreender os sinais que Deus tem dado à igreja de Cristo, que Deus tem dado ao patriarca da família, ao líder da família, ao líder da casa, e que Deus tem dado a cada um de nós. Precisamos abrir os olhos, estar atentos para entender esses sinais. Todos aqui conhecem a história do Egito, das pragas do Egito. Mas eu escolhi a terceira praga por algumas circunstâncias para mostrar o quão às vezes é difícil entender os sinais, mesmo enxergando os sinais. Faraó recebe Moisés e Arão. Já tinham acontecido 3 situações, apesar de serem 2 pragas, mas a primeira situação, que não é considerada praga, foi o momento em que Arão jogou a vara no chão e a vara se tornou em serpente. Isso não é considerado praga, mas já foi um primeiro momento. Passaram-se outros momentos, e aí Faraó, a Bíblia diz, sempre endurecia o seu coração. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: para enxergar aquilo que Deus está a fazer, para entender aquilo que Deus tem para a sua vida, não faça, em hipótese alguma, birras. Não bata o pé, para que você possa enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Olha que coisa difícil que aconteceu com o Egito. Por causa do faraó, por causa das decisões de faraó, por causa que faraó não queria deixar claro que ele tinha entendido os sinais de Deus para a vida do povo de Israel, faraó, com seu coração duro, atrapalhava a vida financeira do povo do Egito. Era o rei do Egito. E ele atrapalhava a vida financeira do rei do Egito. Então, quero que você entenda a primeira coisa aqui comigo. Entenda os sinais para que a sua vida financeira não seja prejudicada. Deus vai nos dando sinais na nossa vida financeira. Uma praga sobre o Egito trazia problemas financeiros para o Egito. Havia um problema financeiro naquele momento, porque a Bíblia diz que os animais estavam infestados de piolho. E por causa dos piolhos, os animais não comiam, e não comendo, não engordavam e não produziam a carne para o Egito. Então entenda os sinais. Quando Cristo quiser te explicar coisas da sua vida financeira, abre os olhos. Pastor, como assim? Existem sinais sutis, existem sinais muito claros. Eu ganho um salário mínimo, a minha esposa ganha um salário mínimo. Irmãos, olha, escuta aqui. Tem um negócio lá em casa que virou uma febre. Uma coisa estranha chamada sushi. Irmãos, aquele negócio não é de Deus. Atenção, irmãos, entenda os sinais. Como que você entende que o sushi não é de Deus? É na hora que está comendo?
Ah, os irmãos estão entendendo os sinais. Quando o pastor fala assim, olha irmãos, cuidado com o sushi, que o sushi não é coisa de Deus. Nós não estamos espiritualizando a coisa. Nós fomos comer sushi esse mês, esses dias a minha filha falou assim, pai, vamos num restaurante chique de novo? Eu falei, minha filha, você não está entendendo os sinais. Não funciona. Não dá certo, irmãos. Se eu ganho um salário mínimo e minha esposa ganha um salário mínimo, a gente come o sushi, quando chega no caixa, Deus revela com sinais claros, irmãos, não é sutil. Com sinais claros que aquilo não é de Deus. Abre o YouTube, aprenda a fazer sushi em casa para você poder comer com a família. Amém, irmãos? Deus está revelando. Deixa Deus revelar na sua vida. Tudo bem, irmão, se você ganha 5 mil reais e sua esposa ganha 5 mil reais, pode ir comer sushi. Não vai ter problema. Mas Deus sabe o que é melhor para você. E Ele te mostra, mas às vezes você fecha os olhos e tapa os seus ouvidos. Entenda os sinais. Se Faraó tivesse aberto mão e deixado o povo de Israel fugir do Egito, logo na primeira praga, irmãos, a vida financeira do povo do Egito estaria muito melhor. Mas esperando tantos sinais para entender, para cair a ficha de que havia um problema financeiro no Egito, Faraó, o chefe da nação, prejudicou o povo dele. Tem alguns pais que não querem tomar decisões, que não querem ser firmes na sua postura, ou mães que não querem ser firmes na sua postura, na sua decisão, e por falta de postura, prejudicam a vida financeira da sua família. E isso faz com que nós cheguemos ao segundo ponto da mensagem. Entenda os sinais para que a sua família não seja prejudicada. Os antigos falam assim, abre o olho. Abre o olho. Abre o seu olho. Ou abra os seus olhos. Para que as suas decisões não prejudiquem a sua família. E como que Faraó estava prejudicando a sua família? A Bíblia diz que aquela praga alcançou os animais e trouxe prejuízo financeiro para a nação do Egito, mas aquela praga alcançou também as pessoas, os seres humanos, a família, os filhos, as esposas de Faraó, todos foram alcançados por piolhos. Irmãos, piolho já não é coisa de Deus. Mas lá na minha casa, eu não vou pedir para minha filha levantar, porque ela tem 13 anos, ela vai morrer, ela vai chegar em casa, ela me bate. Não sei por quê. Mas a minha esposa, hoje tem os cabelos lisos, mas não foram sempre assim. Eram cabelos bem cacheados. E a minha filha, ou as minhas filhas, têm cabelos bem cacheados. Irmãos, quem tem cabelo liso e já teve piolho sabe que é ruim. Mas se você tiver piolho na sua filha de 5, 6 anos, se você tiver cabelo encaracolado, irmão, dobra o joelho, foi 33 dias de oração, faz 66. Que o negócio é bravo. Quando você não enxerga os sinais das coisas que estão acontecendo à sua volta, a sua família é prejudicada. Irmãos, nós temos famílias hoje que ficam o dia inteiro fora de casa trabalhando, os filhos estudam, faz informática, inglês, Kumon e mais 558 atividades por semana.
Quando chega em casa, televisão, celular, internet, e as famílias não se conversam. Entenda os sinais, irmãos. Eita, o pastor Paulo vai sair apedrejado daqui nessa noite, porque o pastor Paulo falou que sushi não é de Deus, e agora o pastor Paulo vai falar assim, ó, marca a hora de desligar o Wi-Fi. Amém, irmãos? Que fraqueza esse amém. Pastor Paulo fala, diminui o sushi, cancela o sushi, faz sushi em casa. Agora o pastor fala, corta o Wi-Fi. Já tem gente mandando mensagem, pastor Richard, pastor, o senhor é doido, quem mandou o senhor chamar esse cara para pregar aqui? Se meu pai fizer esse negócio que ele está falando aqui, lá em casa, o bicho vai pegar lá em casa. Nós estamos longe das nossas esposas, nós estamos longe dos nossos filhos. Quem cuida e instrui os nossos filhos de 13 anos, irmãos, são os amiguinhos deles de 13 anos. No auge da sua maturidade. Porque as nossas crianças de 13 anos, elas têm certeza absoluta, isso eu aprendi lá no seminário, viu, pastor? Lá no seminário, que todo seminarista que chegava tinha certeza absoluta de tudo, né? Mas em casa está assim. A criança de 13 anos, graças ao poder da internet, né, a dunamis do espírito da internet, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, começa a entender e achar que sabe tudo mais do que os seus pais. Esses dias, conversando com a minha filha, ela disse, pai, estamos aqui conversando e tal, minha filha me mostra tudo. E aí, uma amiguinha dela falou assim, não, fica tranquila que eu já entendi, é porque seus pais são conservadores. Uma criança de 13 anos, que nunca me viu na vida, que não sabe quem eu sou, onde eu trabalho, o que eu faço da minha vida, ela já decidiu e explicou para minha filha que eu sou, ela já me rotulou. Ela já decidiu, fica tranquila, que eu já sei por que seu pai é assim, que ele é conservador. E eu disse para minha filha, eu falei, olha filha, é muito simples. Se você for falar de finanças, eu não sou nada conservador, eu sou ultraliberal. Né, John? A gente investe num monte de coisa aí. Até pulveriza demais, às vezes que o John fica fazendo assessoria e brigando com a gente que está pulverizando muito. Porque pegar R$1.000, irmãos, e investir em 8 coisas diferentes é complicado. Fica muito pulverizado. Eu falei, mas eu aprendi que era para pulverizar, para fazer vários investimentos. Ele falou, não, mas depois você tiver 500 mil. Só milão não dá para fazer tudo isso. Eu nunca vou ter 500 mil, então tem que fazer isso com 1 milão. Né? Vamos começar por aqui. E nós somos extremamente liberais na finança. A gente come sushi uma vez por mês, ó. Liberalidade total. Nós somos liberais na finança. A gente investe em vários ramos, investe em ações, investe R$3 em ações, R$3 em gado. A gente vai lá no mercado, compra R$3 de carne moída e leva para casa, investimento em gado. Eu sou totalmente liberal nas finanças. Sua colega não sabe de nada. E o pai é liberal. Agora, quando se fala de Bíblia, eu não sou conservador. Eu sou biblicista. A Bíblia disse, está dito. Não tem negociação, não tem conversa, não tem jeitinho, não tem escape, não tem releitura, irmãos. Porque agora virou moda fazermos releitura da Bíblia. Irmãos, releitura da Bíblia é quando você pega a Bíblia de capa a capa e lê a primeira vez, a segunda vez. Isso é reler a Bíblia. E nós precisamos sim fazer isso. Mas é uma releitura para aprendermos aquilo que Deus deseja das nossas vidas,
para passarmos para a nossa família aquilo que Deus deseja de nós. Abra os olhos e entenda os sinais. Entenda os sinais do que está acontecendo dentro da sua casa, meu irmão. Abra os olhos e entenda os sinais. Porque a sua vida financeira pode estar ruim. E a sua vida familiar pode estar ruim. E Faraó estava levando a sua família ao desastre total. E ele não estava entendendo, porque ele não conseguia enxergar o que Deus queria para ele. Entenda os sinais. Por fim, irmãos, entenda os sinais para a sua vida espiritual. O último versículo que nós lemos, o versículo 19, diz que os magos de Faraó, na primeira vez, fizeram como Arão, transformaram uma vara em serpente. Quando veio a primeira praga, que foi as águas que se tornaram em sangue, os magos de Faraó vieram e transformaram águas em sangue, igual Moisés e Arão fizeram. Quando veio a segunda praga, que era a praga de rãs, que as rãs se multiplicavam pelo Egito, vieram os magos do Faraó e transformaram ou aumentaram a população de rãs, igual Moisés e Arão fizeram. Mas chegou o momento dos piolhos. E aí os magos, os amigos, os colegas de Faraó disseram: não tem jeito. Quem fez isso, quem está fazendo isso é Deus. Entenda os sinais da sua vida espiritual, de como está a sua vida espiritual. Irmãos, tem gente que vai à igreja, um domingo, 2 domingos, 3 domingos, e entra no carro e fala: ah, minha mulher, hoje Deus não falou comigo não, acho que o pastor não estava inspirado. Aí o segundo domingo ele fala: ah, hoje o pastor não foi feliz. E no terceiro domingo: ah, mas o pastor está ruim mesmo, hein? E olha que o primeiro domingo foi um pastor, o segundo domingo foi outro pastor, o terceiro domingo foi outro pastor. E ele vai para casa e ele entra nos grupos que são da família. E usa palavras de baixo calão. Imagens que não servem para um cristão. Entra em brigas que não produzem nenhum efeito espiritual sobre a vida de ninguém. E as pessoas começam a se afastar desse cristão. Porque ele não tem postura, porque ele não tem vida cristã. Irmãos, se vocês soubessem como eu fico maluco quando vejo um crente falando palavras torpes, falando um palavrão. Se os irmãos soubessem como isso me machuca, como isso fere o evangelho do reino, porque isso atrapalha fazer com que nós ganhemos outras pessoas para Jesus. A sua postura faz com que o reino seja exaltado, ou a sua postura faz com que o reino seja humilhado. E chega um amigo e fala para você: você não é crente? Olha, não era assim que eu achava que crente era. Abre os olhos. Você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, a sua postura precisa... Eu esperava uma postura diferente. Chegam os amigos de Faraó que não eram crentes, que não era povo de Israel. Eu não estou falando do povo de Israel. Eram pessoas que não eram do povo de Israel. E eles chegam para Faraó e diz: abre o olho, presta atenção nos sinais, porque esse negócio aí é de Deus. E a Bíblia diz que mesmo assim, Faraó se endureceu. Faraó endureceu o seu coração e não deu ouvidos. Esteja atento aos sinais, meu irmão, porque Deus tem falado com a gente o tempo todo, às vezes de forma sutil como a minha sogra, às vezes de forma clara como a minha mãe.
mas Deus fala o tempo todo. Abra os seus olhos e entenda os sinais, para que você não sofra como o Egito sofreu, para que você não sofra como a família de Faraó sofreu, porque depois disso, nós estamos na terceira praga, veio a quarta, a quinta, a sexta e a pior de todas, que foi a 10ª, com a morte dos primogênitos de todo o povo do Egito, porque eles não entendiam os sinais. Mas meu irmão, minha irmã, nessa noite, neste lugar, nós não temos Faraó, nós temos um povo de Deus, um povo que está com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais atentos, para enxergar aquilo que Deus está mostrando e para ouvir aquilo que Deus está falando, seja pela linguagem falada, seja pela linguagem de sinais. Nós somos um povo que tem sido instruído a entender esses sinais, a enxergar esses sinais. Queridos, nós precisamos caminhar ouvindo aquilo que Deus está fazendo e entrando pelas portas que Deus está abrindo. No início do meu ministério, eu pastoreei 3 anos solteiro. E aí me casei. Era pastor de uma igreja que tinha muitos jovens casais, muitos jovens e adolescentes, meninos e meninas. E eu era aquele pastor legalzão. Sábado à noite, depois do culto, era uma igreja pequena, uma igreja de mais ou menos 100 pessoas. Então tinha ali uns 25 jovens e adolescentes. Final do culto, sábado à noite, eu pegava os 25 jovens e adolescentes, levava para a casa pastoral. Eu era solteiro, eu morava sozinho, numa boa casa, era uma casa muito boa. E aí eu colocava 25 jovens dentro do meu quarto, em cima da minha cama, para assistir um filme, para assistir televisão, para a gente ficar ali junto com os jovens. As mães amavam, os pais amavam, nós cuidávamos tudo com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. O fato de ser feio me ajudou muito nisso, né? Porque Deus não deixou eu ser tentado muitas vezes. Se eu fosse mais bonito, quem sabe eu seria mais tentado. Mas menos bonito a gente é menos tentado, isso é de Deus também, né? Entenda os sinais. Chega a minha esposa em casa e ela fala assim: o quê? 25 pessoas dentro do meu quarto, em cima da minha cama? Não, esse negócio está errado. Eu falei: mas amor, isso é super de Deus esse negócio. Todo mundo aqui se conversa. Não, mas aí põe na sala, beleza. Você abre muito. E eu fiquei olhando e falando assim: essa mulher vai estragar meu ministério. Vai dar certo, não. Vai acabar o meu casamento ou vai acabar meu ministério. Chego num almoço, irmãos. Isso nunca vai sair da minha mente. Chego num almoço de confraternização da igreja, um aniversário da igreja. E eu, pastor da igreja, passando de mesa em mesa, cumprimentando, conversando, sentava um pouquinho aqui, levantava, ia ver como estava o churrasco, aquele negócio de pastor, dava uma, né, tal. E aí, ia para outra mesa. Minha esposa, Fernanda, me chama e fala assim: Paulo, você percebeu que fulana, quando você chega perto da mesa, é uma menina nova, devia ter assim uns 16 anos, eu já tinha 24 anos, e toda vez que você chega na mesa, a menina está sentada normal, quando você chega, ela baixa e escora na mesa para mostrar o decote para você. Eu falei: você está doida? Ó, pirada, que ciúme besta. E ela falou: entenda o sinal. E eu fui noutra mesa, fiz de conta que eu não estava ouvindo ela, que eu não dei bola para ela. E aí eu cheguei na mesa de novo, e eu fiquei olhando a menina, enquanto eu estava em outras mesas, a menina estava retinha. E quando eu cheguei naquela mesa, a menina abaixou, eu falei: o capeta, olha, o capeta fica querendo dar moral para minha mulher. Vocês acharam que eu ia falar da menina? Não.
Capeta tá querendo atrapalhar meu casamento. Isso é coincidência, gente. Cheguei na hora, a menina baixou. Eu falei, não, isso é coincidência. Minha mulher está errada. E eu saí, dei mais uma volta e fiquei olhando a menina. Eu saí da mesa, a menina levantou e ficou ereta. Normal, sentada, normal. Irmãos, mais uns 5 minutos, eu voltei, sentei na mesa e a menina, eu falei, não, que é isso? Entenda os sinais. Ouça as pessoas que estão à sua volta. Quantas pessoas te dão conselhos e orientações sábias? Você já não é mais adolescente, você não precisa ouvir os adolescentes. Só me lembrei que tem um outro velho que vira adolescente, que é quando o homem separa. Irmãos, não separe da sua esposa. Porque a gente fica olhando de fora e a gente não pode falar. É tão bom não ser o pastor da igreja, que a gente fala umas coisas que o pastor não pode ficar falando, que o irmão vai falar assim, o pastor está falando da minha vida, eu não conheço vocês. É tão bom, tirando uns poucos aqui. Porque quando o homem separa, ele vira um adolescente. Pensa num bicho bobo que é o homem separado. Adolescente. Ele começa a procurar menininha de 18 anos, ele com 45. Ele com 60 começa a procurar menininha de 40. E ele acha que ninguém está percebendo. E ele acha que ele está arrasando. E aí um chega do lado dele e fala assim, meu amigo, isso vai dar chifre. E ele fala, não, eu sou igual o Faraó. Eu não escuto ninguém. Eu escuto a minha consciência, como Faraó escutava a consciência. Entenda os sinais. Faraó não entendeu. E todos que estavam à sua volta sofreram. Não faça as pessoas que estão à sua volta sofrerem. Não faça a sua família sofrer. Não faça a sua igreja sofrer. Não faça o evangelho de Cristo sofrer. Entenda os sinais. Viva uma vida de santidade, de pureza. Viva uma vida segundo a vontade de Deus, nas suas finanças, na sua família. Viva uma vida onde os sinais de Cristo são vistos e são acompanhados. Aquilo que Deus quer, eu faço. Aquilo que Deus não quer, eu não faço. Alguns, infelizmente, não têm sabedoria para isso, mas a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente. Irmãos, é de graça a sabedoria de Deus, para que você abra os olhos e enxergue o que Deus quer que você enxergue, para você abrir os ouvidos e ouvir aquilo que Deus deseja que você ouça. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós somos teu povo, e aqui, ó Deus, eu declaro em nome de Jesus, não há nenhum faraó, não há ninguém com os olhos fechados e com os ouvidos tapados. Todos nós, ó Deus, enxergamos e ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Mas, Pai, às vezes, esses sinais são tão sutis, que nós não conseguimos entender. Pai, dá-nos sabedoria, para entendermos os sinais mais sutis do Senhor para nós. Que nós possamos entender, ó Deus, quando o Senhor fala conosco. Para que nós possamos entender a Tua vontade, para caminharmos segundo aquilo que o Senhor deseja. Para executarmos aquilo que está nos planos do Senhor. Que os nossos planos não sejam forçados à vontade do Senhor, mas que a vontade do Senhor seja suavemente colocada no nosso caminho. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós tenhamos amigos, pessoas à nossa volta para dizer para nós, isto é de Deus. E quando não for, levanta amigos, irmãos em Cristo, para olhar para nós e dizer, isto não é de Deus. Mas além de ouvirmos, ó Deus,
Faça-nos entender, para que nós não soframos como Faraó sofreu, para que a nossa família não sofra como a família de Faraó sofreu, para que o nosso país não sofra como o Egito sofreu, mas que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, e vivermos o plano do Senhor para nós. Faça-nos entender os sinais do Senhor e caminhar pelos caminhos que o Senhor tem proposto, para sermos abençoados, hoje e sempre.